Boa noite. Graças a Deus, amém? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Tiago, sou irmão em Cristo de todos vocês, com a graça de Deus, e também do irmão Pablo, né? Nós estudamos juntos lá no seminário. Eu brinco com ele, no começo, quando eu conheci eu tinha dificuldade de entender muito o que ele falava, irmãos. Eu ficava prestando atenção e até um dia eu falei para ele assim: irmão meu! Aí ele gostou, falou assim: irmão? Eu falei: irmão, faz parte do parecido que você está falando aí e tal. Ele falou: não, mas esse aí é argentino que você está falando, meu é outra coisa, meu é outro estado, meu é outro país, é outro jeito. Mas ele ficou, né? É uma forma carinhosa que nós nos conhecemos e nos tratamos. Eu chamo ele de irmão, né? Quando ele já me liga, eu ligo para ele já fala irmão. Mas que bênção, né? Estamos aqui. Para mim, para minha família, é um privilégio compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e estar aqui hoje, com certeza, para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria que os irmãos se dispusessem a abrir o coração para ouvir a voz de Deus. O Pablo me fez um contato na semana passada e eu falei com ele, irmão Pablo, deixa eu só confirmar com o pastor da igreja, porque com certeza nós temos uma igreja local e nós temos que também ser submissos às autoridades. Deixa eu informá-lo, ver se tem condições, porque eu também tenho meus afazeres na igreja local. E de prontidão conversei com o pastor, ele falou assim: não, irmão, você pode ir com certeza na bênção de Deus, vai lá e fala aquilo que Deus colocar no seu coração, fala aquilo que Deus colocar para a igreja lá, que eles precisam ouvir. Então eu entendo, irmão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Deus. Não é à toa que você está aqui essa noite, não é à toa que eu estou aqui essa noite, e não é à toa que nós vamos ouvir a voz de Deus, que nos criou, que nos formou e nos faz pessoas boas na presença dele. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 18. E o Paulo falou que tem liberdade aqui. Falou: irmão, tem liberdade para pregar, se quiser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Amém? Fique à vontade, né? Alguns falaram amém, mas os outros ficaram pensando: 3 horas? Eles ficaram pensando: será? Brincadeira, irmãos. Aí ele falou assim: olha, quem prega já ganha um iPhone. Que bênção, Deus abençoe, Estava aqui, brincadeira. Que bom. Irmãos, encontraram aí Mateus capítulo 18. Eu vou só pedir licença aqui, vou tirar aqui, irmão, para ficar um pouco mais móvel. Pronto. Mateus capítulo 18, versículo 21. Se você encontrou, diga assim: eu encontrei. Pode dizer, falei: eu encontrei. Se ele encontrou, assim: Mateus sumiu na minha Bíblia. Vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Se nós podemos agora, eu queria fazer uma oração. Vamos fechar com os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, o que eu te peço, meu Deus, é a tua infinita graça para com a minha vida, para com, ó Deus, os membros aqui deste lugar, dessa igreja. Senhor, abre os nossos corações, e eu sei, meu Deus, que a partir daquele convite que o irmão Pablo me fez, o Senhor me fez meditar nessa mensagem, me fez meditar nessa palavra, e eu sei que ela jamais volta vazia, porque é a tua palavra, meu Deus, que não venha a ser eu a falar, mas que o Espírito Santo possa ministrar aos corações aqui essa noite. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero tratar um assunto essa noite, um assunto que eu vou dizer de prontidão para os irmãos, que não enche igreja. Não que eu quero espantar os irmãos, mas é um assunto muito delicado. É um assunto que às vezes chateia os ouvintes. É um assunto que mexe com o emocional das pessoas.
É um assunto que faz as pessoas refletirem o tipo de vida cristã que estão vivendo. Mas o dia que eu me prontifiquei a servir a Jesus, ir para o seminário, fazer o estudo que eu tenho feito, eu fiz um propósito no meu coração, que jamais eu iria pregar aquilo simplesmente que as pessoas querem ouvir, mas eu vou pregar aquilo que Deus colocar em meu coração, e a palavra de Deus diz, não do homem, mas de Deus, o que Deus quer que eu venha falar. Por isso é um compromisso que eu tenho, irmão, de antemão. Não se sinta chateado, não se sinta magoado. Eu estou te conhecendo nessa noite, não tenho nada contra você, e tenho certeza que você também não tem nada contra mim. Amém? Irmãos, vamos usar um princípio que eu quero passar aos irmãos. Perdão, um bem necessário na vida de um cristão. Perdão, irmão, é uma palavra que denota tantas coisas. É interessante que palavras pequenas fazem toda a diferença. Amor é uma delas, perdão é outra, essencialmente primordial na vida do cristão. Ao invés de nós falarmos sobre curas, milagres e libertação, vamos falar mais sobre o amor, sobre o perdão, sobre a comunhão, sobre a vontade de fazer, entregar mais do que receber. Nós temos aqui um culto, não sei como chama aqui o culto hoje dos irmãos. Na igreja local onde eu venho, chama culto de louvor e adoração. Ou seja, é muito mais você entregar do que receber de Deus. E muitas vezes nós vemos evangelhos, as pessoas têm pregado para que as pessoas venham receber, venham para cá, venham aqui, que aqui as coisas acontecem. Irmão, eu vou te dizer uma coisa essa noite: em todo lugar as coisas acontecem, desde que você tenha e esteja na dependência de Deus. Em todo lugar as coisas acontecem. Deus faz milagre, Deus cura, Deus liberta, se o seu coração estiver voltado para as coisas dele. Eu quero chamar a sua atenção essa noite. Perdão é um bem necessário na vida de um cristão. Se você fosse fazer uma reflexão agora, você poderia pensar rapidamente: qual foi a última vez que você perdoou alguém? Você consegue lembrar rapidamente qual foi? Será que hoje? Será que semana passada? Será que há meses? Será que anos atrás? Quanto tempo faz que você perdoou alguém? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quanto tempo faz que você liberou perdão? Se eu fosse pensar, irmão, quantas vezes eu fiz isso, talvez eu tenha que dar uma processada na cabeça. Mas se eu for pensar agora, quantas vezes as pessoas me chatearam, me magoaram, falaram mal, rapidamente eu sei lembrar. Talvez agora estão falando mal de mim, não sei. Tantas pessoas que você conhece, tantas pessoas que podem se chatear. Eu não quero falar só no âmbito de igreja, eu quero falar no âmbito social. Você vai sair aqui, amanhã começa um dia para todo mundo, pelo menos para a maioria, e vai para a escola, outro vai para a faculdade, outro vai para o serviço. Existem pessoas lá, irmãos, que podem te chatear, podem te magoar. E na vida do crente não tem a ideia de desculpas. Desculpas não é para o crente, irmão. Para o crente é perdão. O crente, ele vive desse sentido. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos entender sobre isso. Nós vivemos todos os dias o perdão de Deus em nossas vidas. Amém? O sacrifício da cruz é a maior prova de amor por nós. O sacrifício da cruz de Jesus, por mim e por você, foi o maior perdão que nós recebemos. Todos nós somos falhos, pobres, pecadores, miseráveis, mas Deus nos fez novas pessoas. Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, e nos justifica de todo o pecado a cada dia. Se eu fosse pensar em quantas vezes eu pequei hoje, não seria nunca digno de estar aqui. Se eu fosse pensar quantas vezes eu errei essa semana, eu não consigo contar. E eu acho interessante, irmãos, que nós acabamos de ler. Pedro, ele tenta fazer uma racionalização. Ele fala assim: os irmãos que são sabedores sabem que Pedro tinha um temperamento um pouco mais complicado, né? Ele era muito mais afoito do que os demais. Mas vamos lá. Aí, irmão, ele chega e fala assim: olha, eu estou entendendo esse negócio de evangelho, eu estou entendendo quem Jesus é, eu estou entendendo quem Deus é na minha vida, mas existem algumas coisas que estão sendo demais para mim. Deixa eu indagar o mestre, deixa eu perguntar para ele, que talvez ele vai poder me falar, que pelo menos eu tenho um norte, pelo menos eu tenho uma régua para medir. E ele fala assim: Jesus, eu posso perdoar até 70 vezes? Ele já coloca o limite, né? Fala assim: olha, vamos até 70? Pode ser?
Pode ser? Aí fala assim: até quantas vezes? Irmãos, então Pedro aproximou: quantas vezes pecará meu irmão? E ele fala: até 7. Qual o limite que ele põe? Ele põe 70? Ele põe 7? Ele tenta fazer, irmãos, ele coloca uma situação onde ele mostra até 7 vezes, porque assim, se for assim, acho que dá até para aguentar. Eu imagino Pedro olhando para a situação e as adversidades que tem vivido, ele fala assim: não, aquele irmão lá até que dá para aguentar, se for 7 vezes até que passa. E ele coloca um limite, e Jesus fala o que para ele? Até 70 vezes 7. Aí você faz a conta. Tem os irmãos que falam, eu achei interessante, nós fizemos isso uma vez na escola dominical, e alguns irmãos conseguiram fazer conta. Peraí, 70 e tal, começaram a pegar o celular, fazer conta ali e tal. Ai, mas é muito. Mas irmãos, Jesus não está ensinando para Pedro a quantidade de vezes. Jesus está falando o seguinte: é infinita. Jesus está falando o seguinte: esse mesmo irmão que errou hoje, se ele errar amanhã, você vai amar ele do mesmo jeito. Mas espera aí, Tiago, o que você está me dizendo? Não estou entendendo. Eu estou te dizendo o seguinte, irmão, que o perdão é para aqueles que cresceram na fé. Você recebeu o perdão de Deus e recebe o perdão de Deus todos os dias, mas muitas vezes nós não queremos liberar perdão. Irmão, quando eu preparo um estudo, uma mensagem, eu sempre peço a Deus que me dê a direção do que eu devo levar aquele povo. E muitas vezes eu não conheço fisicamente os irmãos, mas o que Deus coloca no meu coração essa noite é que existem irmãos aqui nessa noite que estão magoados, estão entristecidos, chateados com alguma situação, mas essa é a noite, irmão, de você abrir seu coração para receber perdão e para liberar perdão. Essa é a noite onde você vai pensar, refletir naquilo que pode ser melhorado na sua vida. Eu gostaria que você começasse a pensar desde já, se existe uma pessoa, alguém que te magoou, ou se é mágoas antigas. Eu não sei te dizer da forma o que você tem passado, mas eu sei que quando Deus coloca no meu coração, eu tenho a certeza e convicção de que vai servir para a grande maioria da igreja. Irmãos, só existe uma forma da igreja de Deus progredir: se ela estiver unida. Só existe uma forma da igreja de Deus crescer: se ela buscar e preservar a comunhão. Os irmãos são sabedores, a igreja de Atos é um exemplo vivo disso. E num mundo, irmão, onde todos querem se degradar, Jesus em todo o tempo, Ele não ensina a cura. Jesus não ensina a libertação. Jesus não ensina o milagre. Jesus ensina o amor, a bondade, a caridade, a união, a comunhão, porque as demais coisas estão juntos com isso. É interessante que muitas vezes nós queremos tirar uma parte da Bíblia e ficar só com aquilo que nos convém, com aquilo que não mexe conosco. Eu vou dizer para os irmãos, não é tão simples assim você pedir perdão, e às vezes também não é tão simples assim você liberar perdão. Na minha jornada cristã, e eu acredito que sou muito novo na fé ainda, existem situações da minha vida que eu tive que pedir perdão. Errei, como homem eu errei, mas irmãos, tem hora que dá uma vergonha. Você fala assim: ah, não vou falar, mas não, tem que falar. E aí você fala assim: meu Deus, dá força para ele falar. E às vezes na frente da igreja, dependendo da situação, eu já tive situações, por estar na liderança, estar fazendo parte, fala: irmão, perdão porque eu errei nisso, naquilo, e eu preciso consertar, porque senão eu não consigo viver a minha vida cristã. O crente, ele não consegue viver a vida cristã se não perdoar e não liberar perdão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez aqui essa noite você está prestes a receber a tua bênção, receber aquela promessa que Deus te fez, mas Deus trabalha num coração quebrantado. O perdão está totalmente ligado a isso. Eu não sei, irmão, talvez há tempos atrás, não sei te dizer os anos, mas talvez você tenha levado mágoas aí antigas. Em primeiro lugar, irmão, perdoar é se libertar. Perdoar é se ver livre. Entenda isso, irmão, porque quem mais sofre
E onde eu passo eu falo isso. Quem mais sofre é quem está magoado. Você pode ter certeza. Não é a pessoa que te magoou, mas é você mesmo. E quando você libera perdão, você se liberta daquilo. Quando você libera perdão, você se solta disso, se desprende e continua vivendo a sua vida cristã. O perdão, irmão, ele muda cenários, ele muda a história e faz a igreja caminhar e ser saudável. Quantos de nós poderíamos dizer que nós não iríamos errar? Ninguém. Mas Deus nos dá condições de nos arrepender e perdoar e pedir perdão. Irmão, número 2, Deus nos ama e nos ensina a amar. Você está em Mateus, continua em Mateus, vai lá para o capítulo 22. Mateus 22, 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Irmãos, isso aqui é um mandamento. Eu não posso falar, eu não posso profetizar, eu não posso pregar, eu não posso querer levar uma vida cristã, se esses 2 mandamentos não forem a base da minha vida com Deus. Percebam um detalhe que a Bíblia nos mostra: amarás o Senhor teu Deus. E o próximo mandamento, a Bíblia nos mostra assim: semelhante a esse. Veja só o nível de gravidade e importância desse mandamento: amar o seu próximo como a você mesmo. Aí você pergunta assim: quem é meu próximo? Quem é seu próximo? Irmãos, Jesus em todo o tempo, Ele ensina, Ele traz para nós a mensagem do amor. Ele nos traz a mensagem de procurar bons relacionamentos. E é interessante que Ele nos mostra que feitura tem, que vantagem tem se você amar aquele que você gosta. Mas o difícil é amar os seus inimigos. Irmãos, nós precisamos crescer um degrau na fé, amém? Precisamos exercitar a nossa fé e entender, falar: Senhor, mas não é fácil assim. Jesus nunca falou que era fácil, mas você tem uma escolha a fazer: se libertar, ser livre, liberar perdão e receber perdão, ou continuar amarrado. Jesus nos diz, Jesus nos ensina que Ele, irmãos, é capaz de perdoar. Deus é capaz de perdoar. E nós somos discípulos de Jesus, não é verdade? Então nós também temos que ter essa capacidade de perdoar, irmão, e de pedir perdão também. Mas é interessante nós pensarmos o seguinte: volta um pouquinho aí em Mateus, no capítulo 18, versículo 15. Jesus nos ordena ter atitude na busca de pedir e liberar perdão. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Sabe o que é mais interessante? Jesus, ele faz ao contrário. Eu não sei se com os irmãos já aconteceu isso. Já chamaram vocês de louco. Porque muitas vezes o crente era taxado de louco. Assim, vocês são loucos. Vocês só podem ser malucos. Estão esperando alguém buscar a igreja. Estão achando que alguém vai vir para buscar vocês. Vocês só podem ser malucos. Amar o seu próximo, dar outra face para bater. Que loucura que é essa? Tem que viver aqui, rapaz. Tem que ser o melhor. É você só. Mais ou menos a sua família que está junto com você. O restante, deixa para lá. Mas não é isso que ele nos ensina para nós. E mais interessante ainda, se tratando de perdão,
que Jesus fala o seguinte: se teu irmão pecar contra você, vai até ele. Ou seja, se o irmão Pablo vier e fazer algo que eu não gosto, fiquei magoado, chateado, entristecido, foi ele que errou, mas Jesus manda eu ir. Olha só que loucura. Mas só para aqueles que entendem a palavra de Deus, amém? E querem viver na dependência de Deus. Ou seja, se eu sou um pacificador e quero comunhão e quero estar na presença de Deus em todo o tempo, então eu vou lá, irmão Pablo, nós precisamos resolver uma situação. E muitas vezes, irmãos, acontece dentro da igreja que aquele irmão que ofendeu, às vezes ele nem sabe o que ele fez. E nessas horas, muitas vezes o diabo quer entrar e fazer muitas arruaças dentro da igreja e querer deixar, olha, o irmão você viu, falou e tal, não sei o que, depois um pouquinho, quando você vê, já está um fermento todo levedado, já vê aquelas pessoas, um já está para um lado, um já está para o outro, e outro já fala assim, eu sou do Tiago, aí outro fala, eu sou do Pablo, aí já começa, não, o Tiago pega melhor, não, o Pablo vai ter melhor, não, porque o Pablo canta melhor, porque o outro irmão é isso, e começa todas as divisões. Jesus acaba com isso, irmão. Tem problema, irmão Pablo? Chega aqui, vamos resolver. Vamos tratar esse assunto, vamos resolver, porque Deus nos uniu, o sangue de Jesus nos une. Irmãos, eu não posso achar que isso é simplesmente brincadeira. É preservar a comunhão, o partir do pão, é estar junto, irmãos, é o corpo de Cristo. E eu preciso entender que o perdão faz parte da minha vida cristã. Eu não posso dobrar o meu joelho, simplesmente orar a Deus, se eu preciso consertar alguma coisa. Eu preciso ter em mente que se precisa de conserto, Deus está pronto para me abençoar, para me dar capacidade para ir consertar. Sabe, irmãos, eu havia falado no começo, não é mensagem de dar glória a Deus, de dar aleluia, mas é mensagem de reflexão, para que os irmãos pensem, qual é a vida cristã que eu estou levando? Qual é a vida cristã que eu estou vivendo? Será que o meu próximo eu estou amando como Jesus amou? Será que o meu próximo eu estou vivendo como Jesus ordena que eu viva com ele? E aí, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você não sabe ainda, o irmão Pablo é cheio do Espírito Santo, amém? Eu também, amém? Se eu falo mal do irmão Pablo, eu não estou falando mal apenas dele, eu estou falando mal do próprio Jesus que nele habita. Eu estou falando mal do próprio Deus que nós servimos. Entenda isso. Jamais, irmãos, fale mal do seu próximo. Se preocupe com isso. Não concordar com alguma situação é uma coisa, mas agora falar mal é outra totalmente diferente. E o crente precisa saber disso. Ele precisa ponderar as coisas. Você não é igual, você é diferente. Você não é deste mundo. Esse mundo quer mais que você fale mal de todo mundo, mas você não. Você deve preservar a comunhão. Você é diferente. Deus te chamou, Deus te tirou de onde você estava e fez em você enxergar a verdade que está em Cristo Jesus, para que você fosse pessoa boa, como Jesus assim te fez. Irmãos, não existe vida cristã sem perdão presente na vida do crente. Jesus nos dá um modelo de oração. Lá em Mateus, onde você está, vá um pouquinho para trás, no capítulo 6. Quantos já fizeram essa oração aqui? Levanta a sua mão. Quantos já fizeram essa oração? Pode levantar a sua mão e falar, olha, eu já fiz. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Talvez a sua tradução está um pouquinho diferente, mas preste atenção. Não precisa responder,
Mas quando nós oramos, esse aqui é um modelo que Jesus deixa para que possamos pensar e refletir sobre o modelo de como devemos orar. Não significa que temos que repetir todas as vezes, mas existe um princípio aqui: perdoe-nos as falhas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Eu tenho feito isso? Será que eu tenho feito isso? Eu não posso continuar a minha vida cristã sem que o perdão esteja presente. O perdão tem que estar presente na sua vida. Pedir perdão e perdoar, irmãos, é o que Deus espera de nós. Eu fico pensando no sacrifício de Jesus. Nós não éramos merecedores. Nós não somos merecedores. Hoje mesmo, irmão, eu estava meditando na palavra de Deus e eu fiquei pensando, falar: Senhor, o Senhor pega... Fiquei pensando, né? Um baixinho, gordinho, bocudo, cheio de pecado, cheio de dificuldades, cheio de limitações, para levar a tua palavra que é perfeita. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor disso. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele nos ama de tal forma. Eu não tenho, irmão, o privilégio de ficar chateado ou magoado com nenhum irmão meu. Eu não tenho esse privilégio de achar que é o dono da verdade, ou de achar que eu sou o dono da razão, e se Ele quiser, é Ele que venha pedir perdão. Jesus manda que eu vá e conserte as coisas, porque eu entendo que eu preciso buscar a paz, eu preciso ser um pacificador, eu preciso ser uma pessoa que quer viver na presença de Deus e na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. E na palavra de Deus diz justamente isso. Não sou eu que inventei isso, não eu que saí da minha casa agora para poder vir aqui e falar: olha, ele está inventando. Não, Jesus nos diz: vai até esse irmão e conserta essas coisas. Se ele te ouvir, você ganhou. Irmãos, nós temos que abrir nossos corações para as coisas de Deus, abrir nossos corações e entender que a vida cristã é muito mais um relacionamento íntimo com Deus do que simplesmente palavras. A vida cristã, irmãos, entenda isso. Eu posso estar aqui agora falando para vocês 1000 maravilhas, mas Deus não está vendo aquilo que eu estou falando. Deus está olhando o meu coração. Deus está olhando essa noite ao seu coração. Deus está vendo no que está pautada a sua fé. Deus está vendo quais são a sua motivação de sair da tua casa e estar sentado nessa cadeira aí agora. Deus está vendo qual é o seu pensamento nesse momento. Irmãos, eu preciso entender que Deus me chama para um relacionamento pessoal. Deus me chama para uma intimidade com Ele. E você sabe onde Deus mais testa e prova o cristão? É quando ninguém está te vendo. Eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza absoluta. Quem que seria o louco de levantar aqui agora e falar assim: olha, Tiago, você é um cara isso, eu não gosto de você e tal? Ninguém vai falar. Mas provavelmente quando eu estiver sozinho e quando ninguém da igreja estiver por perto, existe grande tendência de eu ser tentado para falar mal do meu irmão, falar mal da minha igreja, falar mal da minha congregação, falar mal dos meus líderes, falar mal da minha família, falar mal dos meus pais, falar mal dos meus filhos, seja lá como for, irmão. E é nessas horas, porque Deus está contigo por onde quer que andares, amém? É nessas horas que Deus está testando o caráter do crente. É na intimidade, é no partir do pão, nas orações, em todo o tempo. Quando você dorme, quando você levanta, antes de você orar, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus te chama para um relacionamento pessoal, uma comunhão tremenda, tão grande, que é muito mais do que simplesmente essas 4 paredes. A vida com Deus, irmãos, é dia após dia, segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora. Todos os dias estamos com Deus. Aonde está o teu coração, igreja? Aonde está o teu coração essa noite?
Existe algo a ser resolvido? Existe algo a ser tratado? Os irmãos entenderam? Jesus pede para que você vá e resolva a situação. Se você foi magoado, é você que tem que ir lá e pedir, e falar com esse irmão, falar: irmão, alguma coisa está errada entre nós, vamos resolver isso aí. A caminhada com Deus é muito mais do que esse simples problema, vamos resolver, precisamos caminhar. Irmão, por último, eu quero dizer aos irmãos, Deus nos ordena perseverar em santidade, buscando a paz com todos. Agora os irmãos vão um pouquinho mais para o final, lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Deus nos ordena perseverar em santidade, buscando a paz com todos. Irmãos, o versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O perdão liberta, o perdão sara, o perdão restaura, o perdão une, o perdão nos faz pessoas felizes e alegres. Acreditem nisso. Quem mais sofre, irmão, a pessoa que está afligida, mas quem mais sofre não é essa pessoa. Quem mais sofre é a pessoa que ainda não entendeu o que é perdão. É a pessoa que ainda não entendeu o que é perseverar na comunhão dos irmãos. É a pessoa que ainda não entendeu o que é preservar a unidade dos santos de Deus. A pessoa que ainda não entendeu o propósito da igreja. A pessoa que não entendeu a vida cristã que Deus nos chama. A pessoa que não entendeu a responsabilidade de servir a Deus. Existem muitas coisas, mas é muito simples, irmãos. Ao mesmo tempo, difícil. É simples, mas é difícil. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse: o seu próximo como a você mesmo. Todos os dias você é bombardeado de informações para querer te desanimar, para querer te entristecer, para querer te tornar pessoas individualistas. Não é verdade, irmãos? Eu não sou tão velho assim, mas não é verdade que talvez no seu tempo você conseguia muito bem andar pelas ruas até certa hora, brincar com as crianças do seu bairro, jogar bola, seja lá qual o esporte que praticava. E não é verdade que nos dias de hoje nossos filhos, a maioria das vezes, ficam dentro de casa, não saem, não ficam para fora. 9 horas no máximo é todo mundo dentro de casa, portão fechado, trancado. Até nisso o mal tende a influenciar a vida do crente. É todo mundo puxando para o individualismo. Jesus, em todo tempo, ele chama para comunhão, ele chama para você participar da comunhão com os irmãos. E em todo tempo você tem buscado individualismo. Em todo tempo as pessoas falam: você vai ser o melhor, você tem que ser o melhor. E raras vezes você escuta as pessoas falarem: nós seremos os melhores, nós vamos alcançar lugares ainda não alcançados. Às vezes é raro você ouvir frases como essa: nós seremos povo de Deus, um povo diferente. A marca do crente é essa:
São pessoas que amam, que perdoam e são perdoados. Essa é a marca do crente. As pessoas olham para ele e falam assim: qual que é a diferença dele? Não sei. Não, sabe? Ele é uma pessoa alegre, porque não há nada que possa impedir a alegria de Jesus na vida dele. Não tem amargura, não tem tristeza, porque ele já é livre, porque Jesus nos fez livre. Jesus nos fez nova criatura. Nós somos livres pelo amor de Deus. Ou seja, irmão, é tempo de se libertar. É tempo de se libertar. Eu volto a frisar aos irmãos: eu não sei a dificuldade que o irmão tem enfrentado ou a irmã tem enfrentado. Não sei das suas tristezas, das suas mágoas. Não sei o problema que você tem vivido ou que já viveu, das dificuldades que você tem passado. Seja lá como for, irmãos, essa noite eu gostaria que você pensasse e refletisse sobre isso. O perdão é um bem necessário na vida do crente. O perdão é que vai transformar a sua vida. E aquilo que você esperava crescer na fé, só falta isso você fazer, irmão: liberar e receber perdão. Coloque isso na sua vida cristã. Muito mais do que buscar dons, muito mais do que você querer buscar profecias e querer buscar as coisas que são visíveis, busque aquelas que estão escondidas, que só você e Deus sabem. Busque um nível de maturidade cristã que só você e Deus sabem. E a vida cristã é muito mais pensada, é muito mais factível quando nós entendemos quem Deus é em nossas vidas. Você pedir perdão, irmão, não é humilhação em momento algum. Você ser perdoado não é humilhação em momento algum. Deixa eu contar uma experiência para os irmãos. Há tempos atrás eu estava pregando e acabou o encontro de jovens e tudo mais, e era um culto de domingo. Passou-se um mês, passaram-se 2, passaram-se 3, e tinha uma irmã que frequentava a nossa igreja, e ela começou a vir uma semana, outra semana não, outra semana não participava, outra semana sim e tal. Acho que até o dia que ela não aguentou, e ela falou assim: irmão Tiago, eu preciso falar contigo. Aí eu falei: pode falar, irmão. Ela falou assim: eu vim aqui para te pedir perdão. Na hora eu assustei, falei: perdão? Ela falou: é, porque no culto de domingo, que o irmão estava pregando, o irmão falou isso, e na hora eu tinha certeza que era para mim. E eu fiquei muito triste com o irmão, eu fiquei muito chateado, e no meu coração eu coloquei que eu não ia mais vir no sábado, porque o sábado eu estou como o presidente de jovens, né? Então ela falou assim: eu não vinha mais no sábado, não venho mais no sábado, porque você que está na frente do sábado, então eu não venho mais. Mas eu estou aqui hoje para pedir perdão, porque eu entendi que esse não deve ser o meu papel. Na hora, irmão, virou ao contrário. Eu falei para ela: não, peraí, mas então quem tem que te pedir perdão sou eu. Então seremos ambos perdoados, amém? Porque se eu te magoei, não tive intenção, e nem pensei que isso poderia ter acontecido. Mas já que aconteceu, irmão, sem problemas, vamos fazer a conta? 70 vezes 7, você está com crédito e eu também. Então perdão para cá, está na bênção. Essa irmã volta para a igreja e está lá firme nos caminhos do Senhor, para a glória de Deus. Irmão, se isso não é resolvido, se isso não é tratado, isso vai virando amargura, vai virando tristeza, e as pessoas vão se afastando, e Deus não quer que nós venhamos nos afastar. Em todo tempo Deus te chama para comunhão, para um relacionamento com Ele e com a igreja. Esse é o propósito da cruz de Jesus. Os irmãos, um pouco de teologia, né, irmão Pablo? Os irmãos entendem o sacrifício de Jesus na cruz? Os irmãos entendem a cruz de Jesus? O relacionamento é nós com Deus, ligando nós com Deus, e aqui a humanidade. Precisamos pensar nisso, igreja de Deus. Precisamos pensar nisso. A vida cristã é muito mais ser do que ter. É muito mais viver do que mostrar. Eu quero encerrar, irmãos. Eu sempre falo isso para os irmãos: tome cuidado com aquele crente que é bom demais. O que é isso? Você já leu a palavra? Fala, irmão, eu não li. Já li 3 vezes a Bíblia inteira. Olha que coisa boa, né? Aí você fica pensando assim: eu sou um crente, né, medíocre mesmo. Aí ele fala bem assim: você já jejuou hoje? Não, irmão, não pensei em jejuar não. Jejuei semana passada 3 dias.
Aí fala assim: você já sabe fazer sermão? Sabe pregar? Fala, irmão, eu estou aprendendo, né? Eu sei quais são os melhores autores dos livros dos sermões, eu tenho todos os livros na minha casa, já peguei a base, já assisti um vídeo e sei como preparar um belo sermão. Irmão, fique esperto com esse tipo de crente. Esse tipo de crente precisa muito do perdão de Deus ainda. Ele precisa muito da comunhão nossa a poder ajudar esses irmãos. Entenda que até nisso Jesus te chama para poder ajudar. Deus não chama para afastar ninguém, irmãos. Deus chama para pegar aquele fraco, aquele humilde, aquele pobre, aquele pecador, aquele que se acha que é o melhor, para que você mostre para ele e ajude ele. Fala: olha, não é por aí, vamos crescer juntos na fé. Essa é a comunhão que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe a tua palavra, irmão. Vá pensando sobre isso. O perdão deve estar presente 100% na sua vida. Perdoar e ser perdoado.